Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso PodGel, edição especial. Muito obrigado vocês pela nossa audiência. Eu sou o Fernando Leonardi, CEO e fundador da GeoPixel, empresa líder em soluções de geoprocessamento e georreferenciamento para prefeituras no Brasil, com mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento de soluções para a gestão pública municipal. Aqui junto comigo eu tenho a honra de convidar para esse importantíssimo papo. Eu conto aqui com o nosso diretor de negócios, o Paulo Simão. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso PodGel. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos aí pelo comparecimento. Espero aí que a gente tenha aí alguns minutos bem interessantes de conversa aqui com o nosso convidado de hoje. É isso aí. E hoje nós vamos tratar de um tema central para o futuro do Brasil, especialmente para quem atua no setor público: a reforma tributária. E mais especificamente, quais os seus impactos para a gestão pública municipal. Mais que uma mudança no sistema de arrecadação, a reforma representa uma transformação estrutural na forma como a União, os estados e municípios organizam suas receitas e a forma como eles também planejam políticas públicas e equilibram suas contas. Estamos falando de novos modelos de distribuição de recursos, mudança na economia, na autonomia federativa, nos desafios de transição e principalmente da necessidade de adaptação na gestão fiscal e orçamentária anual. Mas na prática, o que isso significa para os prefeitos, para os governadores e para os gestores públicos em especial e suas equipes técnicas? Como garantir a eficiência, previsibilidade, sustentabilidade nesse novo cenário? Para nos ajudar a entender esses impactos com profundidade, temos o privilégio de estarmos aqui com um convidado muito especial. Ele, que é sócio do Stock Forbes Advogados, uma das principais referências no Brasil em tributação indireta e temas relacionados à reforma tributária. Com ampla experiência em operações complexas e no desenho de estruturas fiscais, ele acompanha de perto as discussões e os desdobramentos da reforma, trazendo uma visão estratégica essencial para o setor público. Eu convido o advogado tributarista Paulo Duarte. Paulo, é um prazer enorme estar recebendo você aqui para esse bate-papo do PodGel hoje. Muito obrigado. Obrigado, gente. Para mim é um grande prazer. Eu falo com a minha esposa que eu tenho prazer nisso que a gente vai falar. Ela fala, você tá doido, meu? Tributação, que coisa maluca. Então, para mexer com isso tem que ser um pouquinho maluco, sabe? Eu já tentei procurar onde está o parafuso desapertado, mas eu ainda não encontrei. Uhum. Mas é um prazer, eu acho que a gente vai ter uma troca muito boa aqui, vai impactar o Brasil inteiro e, logicamente, a vida do cidadão e dos entes públicos. Exatamente. Indo direto para o assunto, Paulo, a gente vive muito dentro dos municípios, né? A gente percebe que ainda existe uma dúvida muito grande, né? Uma fumaça do que realmente impacta para os municípios, o que muda na prática. Ó, pena que a gente só tem 50 minutos, porque eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de vários aspectos que impactam. Vamos pensar o seguinte: hoje, o Brasil ele tem um sistema disfuncional, só porque o brasileiro se acostumou com essa disfunção, com essa anomalia. E agora a gente está trazendo um sistema que já existe fora do Brasil há décadas. É uma coisa assim, que não é que a gente está reinventando a roda. A gente está trazendo algo que já está testado, já está mais do que testado fora daqui. Tem mais de 100, salvo engano, eu olhei no site do Banco Mundial, são 182 países que têm IVA. Já existe lá fora há muitos anos? Já. Mas aqui nunca aconteceu. Então, por mais que o mundo já experiencie isso há muitos anos, para a gente vai ser algo muito novo e muda toda a sistemática do que a gente estava fazendo até agora. Quando a gente fala de município, a gente está falando do ISS. Os demais tributos estão de fora dessa transformação que é sobre o consumo. Aí a gente vai falar de uma transformação do próprio ISS, que sai principalmente da noção de origem. Então hoje os municípios tributam principalmente
onde o estabelecimento está situado, aqueles serviços onde o estabelecimento está situado, e não onde o serviço é tomado ou consumido. Então essa lógica da origem para o destino, ela muda. E outra coisa muito importante que muda é que até então os municípios tributavam pelo ISS apenas serviços. E naquela lista de serviço, o que estava fora da lista não se tributava. Agora não, o município vai poder tributar venda de mercadoria, locação de bens. Quer dizer, os municípios têm nas suas mãos muito mais fatos para serem tributados do que tinha até agora. Só que os municípios não estavam preparados para isso. Então a gente vai ter que mudar a legislação municipal, a gente vai ter que mudar contencioso administrativo municipal, os códigos tributários municipais vão mudar e a percepção de receita também vai mudar. Então todos os municípios precisam se preparar para esse novo mundo que está aí diante de nós. Entendi, Paulo. E por que fala tanto que a reforma tributária ela é um grande divisor de água para a gestão municipal? Pensa bem aqui comigo. Se a gente for pegar aquilo que os municípios têm de instrumento de arrecadação, que é o ISS, é hoje algo limitado. Por quê? De novo, só tributa serviço e naquela lista. O segundo ponto é que o ISS, ele é quase que um imposto meio que isolado. Por que eu falo isolado? Porque ele é cumulativo. Então, ele atrapalha um pouco os fluxos econômicos do município. Então, uma empresa que toma um serviço, ela não se recupera daquele valor que ela pagou de ISS. Então, é um imposto ruim para a economia. E a partir de agora, a gente vai ter um IVA, que é um imposto que traz liquidez e fluidez para a economia. Então, a gente sai do modelo que é limitado, vai para um modelo que é amplo. O município vai tributar tudo que, por exemplo, a União vai tributar e que o Estado vai tributar. Então o município vai ter que se preparar para esse novo mundo. Segundo, ele tem um imposto que é líquido, ele é fluido. Então, uma empresa situada no município dele vai pagar o ISS quando toma serviço, mas vai se creditar e usar esse crédito quando vende serviço ou vende uma mercadoria. Esse controle de débitos e créditos, que o município hoje não está acostumado a fazer, vai ter que começar a fazer. Ele vai ter que olhar também em como aquele imposto afeta a mercadoria, a economia do próprio município, para saber como ele vai atrair empresas para o território dele, como ele vai tratar e projetar a receita futura. Quer dizer, tudo muda. E, gente, está aí. Não é amanhã, não. Está aí. E a gente percebe, Paulo, que existe uma insegurança ainda muito grande, né? Quais são os erros de interpretação que estão sendo cometidos hoje? Porque o que a gente ouve falar muito muitos municípios fazem o comentário do tipo, o meu município vai perder muita receita porque eu tenho muita indústria e eu vou perder muita receita porque ISS é uma das minhas principais arrecadações próprias do município, né? Isso é uma verdade? Pessoal, eu posso até montar aqui um boneco de tendências, mas cada município tem que olhar para dentro de casa para saber se vai ou não ter aumento ou diminuição de receita. E por quê? Porque o tributo, ele mudou a lógica de ser arrecadado pela origem e passou a ser arrecadado pelo destino. O que é destino? É o consumidor. Quem consome, gente? CPF. Né? Eu estou tomando água. O Paulo toma água. O estoque forward do meu escritório não toma água. Eu acabei de tomar um café. O CNPJ não toma café. Então, a gente vai ter que começar a olhar para o local onde aquele bem ou serviço está sendo consumido. O meu território, o meu município, ele consome? Ele tem uma capacidade de consumir serviço? Se tiver, a gente está falando em possível aumento de receita. Se não tiver, possivelmente vai ter uma redução de receita. Essas coisas elas vão precisar ser contabilizadas. Tem município grande que diz que vai perder receita porque hoje é no local do estabelecimento, amanhã vai ser no consumo. O município grande tem muita gente que consome. Sim. Então, esses pontos
eles todos vão ter que ser colocados em conta. E não é só número de pessoas consumindo, gente. É o valor do consumo. Porque a gente está falando de dinheiros. Né? Então, se eu posso ter até muita gente, mas se eu tiver muita gente consumindo pouco valor agregado, eu também vou ter baixa receita. Então, isso tudo tem que ser contabilizado. Não dá para eu te falar que tá aqui a resposta. Né? Olhar para dentro de casa e fazer conta. Então, não necessariamente o menor vai perder mais, o maior, ou quem vai ser mais impactado. Então, depende de uma análise mais detalhada e profunda, caso a caso. Né? É isso aí. Não vão no achômetro, não. Faz o dever de casa certinho, porque sem isso é só achismo. Legal. Paulo, e você comentou sobre alguns pontos aqui bastante relevantes. Falou que é para hoje, na verdade é para ontem, né? Porém, por outro lado, é algo que acontece ao longo de muitos anos. Né? Não é algo pontual que começa e termina agora. Né? E também sobre a questão das necessidades de movimento, porque você tem que se instrumentalizar, porque você mesmo compartilhou conosco que a prefeitura vai assumir alguns papéis dos quais ela não faz ainda. Exato. Então ela precisa mudar agora, talvez, tomar algumas ações agora. Mas também, pelo que eu entendi da sua última fala, ela precisa ter uma visão médio e longo prazo, entender qual o contexto daquele município, qual o contexto daquele território, o que está ao meu redor, para eu ter talvez um planejamento estratégico de município associado à parte fiscal. É isso mesmo? Perfeito. Nada no mundo tributário ele é imediato. A gente faz para ver o efeito futuro. É como, eu acho que todo movimento econômico, o efeito ele é futuro, né? A gente, por exemplo, baixei agora a Selic em 0,25. A gente só vai ver o real impacto disso lá no ano que vem. Né? E assim também com dólar e tal. Tributo é a mesma coisa. Tá? Então, tem muitas coisas que precisam ser feitas de imediato para a gente chegar na data efetiva daquilo e não ser pego despreparado. Algumas questões. A virada do ano, de 26 para 27, vai ter a mudança dos tributos federais. A gente está falando, então, de PIS, COFINS e IPI sendo substituídos por 2 tributos, que é a CBS e o IS. O IBS não vai ser instituído no ano que vem. Ele vai ser em 29. Mas os efeitos dessa virada federal já começam a ser percebidos. Exemplo. Hoje, os municípios, no momento de fazer o cálculo do ISS, acabam incluindo, por exemplo, os tributos PIS e COFINS em sua base. Tem até ação na justiça aí correndo sobre essa questão. Amanhã, será que a CBS vai estar na base de cálculo do ISS? Sendo que a gente está falando de uma CBS que vai ser de 9,3, 9,4. Quando a gente pega a média de PIS e COFINS hoje, está muito abaixo disso. Eu vou ter um incremento de receita ou não? Será que a minha legislação está preparada para isso? Será que eu posso calcular ISS sobre CBS? A maior parte disparada dos municípios nem sabe disso. Outra, eu vou ter que mudar meu Código Tributário Municipal, algo que demora a acontecer. Eu vou ter que instalar um novo contencioso, algo que demora a acontecer. Então, eu ainda tenho tempo, mas quem esperar vai se atrasar para me preparar para o início da grande virada para os municípios, que é 2029. Gente, tá aí. Se eu for perceber como as coisas acontecem no mundo político, 2029 tá aí. E tem uma eleição aí para acontecer. 29, então começa o início da substituição do ISS pelo IBS. Eu não sei se eu já posso começar aqui ou vocês querem que eu espere um pouquinho. Né? A gente tem que, talvez, fazer uma operação salame aqui e fatiar essa transição. Tá? Mas os municípios não podem pensar só no lado deles. E eu vou explicar por quê. Por que eu estou falando de fatiar? Uma coisa é o impacto para o contribuinte, para a empresa, para o cidadão. Outra coisa é o impacto na receita do município. A transição vai ser diferente para os dois. Só que essa transição do mercado, essa transição do contribuinte, impacta na minha receita. Impacta na minha atração de investimento. Impacta naquilo que eu vou ter ou não que fazer a partir de agora. Qual que é a diferença? O ISS vai sendo substituído pelo IBS para o contribuinte de 29 a 32,
em 10 pontos percentuais ao ano. Então, 29 reduz-se em 10% percentuais a arrecadação do ISS e passa-se a cobrar o IBS na mesma proporção. E assim 10% até 2032. Em 2033 já não existe ISS e só é cobrado o IBS. Puta, Paulo, vou ter então que correr para 29 e 32? Sim e não. Sim, porque você tem que se adaptar para conseguir recolher IBS de forma adequada, para conseguir ter o seu contencioso de IBS e para você projetar receitas. Porque a transição principal da origem para o destino, que é o que mais interessa aos municípios e também aos estados, ela começa em 29, mas ela vai se estender até 2070 e poucos. Então, são muitos anos para a gente sair do modelo 100% origem para o modelo 100% destino. Como que isso vai se dar na prática? Vamos lá. De 29, anotem aí, hein? Anotem aí que é complexo até para tributarista. Porque foi uma coxa de retalhos isso. Política para cá, política para lá. E a gente tem duas reuniões distintas de prefeito, e tem a frente, tem a confederação, enfim. O texto saiu meio que um Frankenstein, mas saiu. Então vai funcionar desse jeito. Ó. De 29 a 32, 80% da receita dos municípios e também dos estados vai funcionar com base no percentual que aquele município ou aquele estado tem numa receita média auferida de 19 a 26. Paulo, repete, por favor, repita aí. De 2019 até 2026, vai haver um cálculo da receita média dos municípios e dos estados durante esse período. E vai se projetar a participação daquele município naquela receita total. Aquele percentual, ele vai ser utilizado para a alocação da receita tributária do IBS do período de 29 a 32. 80%. Os 20% restantes, desses 100, vai ser de acordo com a nova regra do IBS, que é recolhimento do IBS para o município de consumo, que é o destino. Beleza, 29, 30, 31, 32. Chegou em 33, muda a regra de novo. Aqueles 80 viram 90. Então 90% da arrecadação municipal do IBS vai ser feita com base naquele percentual de participação que ele foi registrado naquele período de 19 a 26. E apenas 10% no destino. Vocês viram? Que aumentou o passado. Exatamente, a volta dos que não foram. Agora, a partir de 33, esses 90% vão sendo reduzidos em 1% ao ano. Então nós temos, ano a ano, uma diminuição da receita municipal com base naquele percentual de participação e o aumento da participação municipal com base no destino, que é no consumo. Então, é um cálculo complexo que eu estou tentando resumir ao máximo, porque tem vários tipos de cálculos para se chegar nesse percentual. Então, não dá para chegar lá em 32 e você começar a fazer cálculo, né? Tem que fazer já. E esse 1%, Paulo, ele vai reduzindo até 2070 e pouco. Exatamente. Olha só que loucura. Quantos prefeitos vão passar até lá? Exatamente. O que é importante? Por que eu falei que não dá para olhar só ao lado da arrecadação pura do município, mas também olhar do contribuinte? Porque a depender do impacto naquele que está situado no perímetro municipal, ele pode ou não ficar ali. Você sabe que a economia é líquida. Se não está interessante para eu ficar aqui nesse município, eu vou sair. A gente sabe que existe isso. A minha indústria deixa de ficar ali, ou a minha empresa deixa de ficar ali. Então a gente tem que pensar nos dois, porque é uma faca, como eu falei, é uma faca de dois legumes, entendeu? Tem que olhar os dois gumes da faca, os dois lados da moeda. Entendi. Tá, nós trabalhamos, enfim, há muito tempo com essa questão de sistemas e da parte de dados em si, provendo informações atualizadas para os municípios, com propósito imobiliário em si. O que me leva a entender da sua colocação é
cada vez mais a prefeitura precisará ter dados e não só os que ela tem hoje, como por exemplo as transações de nota fiscal eletrônica. Mas ela vai precisar ter também quem está à margem das transações, porque quanto mais ela trouxer para a base, para ela vai ser mais interessante. Ela talvez vai ter que entender um perfil de consumo que ela tem naquele município, ou tentar criar um planejamento estratégico, como você comentou, para talvez aumentar o ticket médio, o ticket per capita, né? O PIB do município, para rodar mais dinheiro no município. Ou seja, entendo eu, e aí eu gostaria de validar contigo, a importância dessa questão da prefeitura se organizar na captura do dado, na guarda, no processamento, no preparo do capital humano, né, que você comentou que é importante, né, porque tem muita coisa nova aí. Como você vê essa questão envolvendo esses dois pilares, por favor? Xará, assim, você foi direto, você foi assim, um sniper. Porque a questão é, se eu não tiver, vou sobreviver? É sim ou não. É uma questão de, se você não está plugado no sistema, se você não está em compliance com o que o sistema dita, você está fora. Estar fora é você não ter dinheiro para pagar sua folha. Então não é uma questão, eu quero elevar, é uma necessidade. Então eu acho que todo município ele tem obrigatoriamente que, primeiro, se adaptar ao novo modelo e também aproveitar essa oportunidade para olhar dentro de casa e ver se não tem forma da gente otimizar também a arrecadação de recursos. Então nós temos, primeiro, uma necessidade, é obrigatório que todo mundo se acople, mas também é uma oportunidade para todo mundo, para todo município olhar para dentro de casa, rever os seus processos e se adequar da melhor maneira possível. E por quê? Porque o mundo está nu. A gente está interconectado. Não tem aquele negócio mais de, eu não emiti nota. A gente fala que esse sistema é um sistema dedo duro. Entendeu? Você não está em compliance, alguém te dedurou. A pessoa às vezes nem quis te dedurar, mas ela colocou o CPF ou CNPJ e você está linkado. Então todo município vai ter que olhar para dentro de casa e ir atrás de bons sistemas. Tá? Isso aí E quanto antes fizer, melhor. Ou seja, os mecanismos de controle terão que ser mais rigorosos. Sem dúvida. E o que a gente percebe que, principalmente na parte de consumo, comércio local, nem sempre a receita que aquele local, aquele estabelecimento possui, que ele gera de receita, é o declarado. Né? E então, isso significa que se houver sonegação da receita declarada ou da emissão da nota fiscal, o município vai ser impactado com a reforma tributária. Vai perder sensivelmente. Vai perder a arrecadação. Perfeito, perfeito. E uma outra coisa também, Paulo, que você comentou que eu achei interessante, é a importância dessas receitas atuais, porque o que vai ser feito um cálculo da média. 2019 até 2026 é a média de receita. Então, os municípios que não estiverem buscando melhoria de receita até o final deste ano, vão ser impactados. Vão ser impactados porque essa média vai ficar abaixo, né? A gente tem um sprint para ser dado esse ano, que vai ser muito importante. Quem correr para se adequar e ir atrás dessas receitas extras vai ser impactado positivamente nesse cálculo do percentual. E a gente também tem uma questão que é, a partir do momento que a transição começar, até essa parte da gordura ali dos 20, depois dos 10 e ano a ano vai crescendo, vai depender muito da minha capacidade de arrecadação também. Se o meu sistema está em compliance, uma coisa importante, que é o seguinte, a gente vai falando, eu vou lembrando gente, é um mar infinito, tá? Então não comecem amanhã não, comecem hoje. Que é o seguinte, a economia ela é líquida, ela vai procurando, é igual, eu estou fazendo obra. Eu comprei um apartamento, estou fazendo obra. Aliás, nossa senhora, minha mulher só quer saber de fazer obra. Então eu sei tudo de obra agora. Área molhada numa casa, área molhada do apartamento. O que você faz? Você vai lá, passa a manta e joga a água em cima para ver se tem buraco saindo. É assim que pedreiro faz, correto? Economia é a mesma coisa. Ela vai procurar buraco. Porque ela quer sair. A economia não gosta de ficar aprisionada. Ela quer maximizar lucro. Ela quer maximizar faturamento. Se o município não tem um sistema adequado,
Do jeito que a gente está vivendo dessa economia fluida, uma empresa sai do município e vai para o B tranquilamente. Eu vou dar um exemplo. No início do ano, a gente teve a obrigatoriedade dos contribuintes de assinalarem no documento fiscal IBS e CBS, embora esses 2 tributos não sejam recolhidos, né? A gente tem que informar na nota. Tem município que está travado. Sabe o que as empresas estão fazendo? Empresa que tem mais estabelecimentos, emitir nota a partir de outro estabelecimento de outro município. Quer dizer, as empresas começam a emitir nota, por exemplo, de ISS e prestando o serviço a partir de outro estabelecimento, porque o município se preparou antes, está com o sistema rodando. Vocês estão vendo? Existe uma competição entre municípios. Sim. Né? Quem está bem preparado, quem está bem parametrizado, com certeza vai atrair mais negócio e, logicamente, mais receita. Sim, entendi, Paulo. Corrija o meu entendimento. Então, eu estou entendendo que a gente vai ter municípios que vão perder e nós vamos ter municípios que vão ganhar mais. Uhum. Isso vai acontecer. Né? Certo. E os que vão perder ou os que vão ganhar, eles vão ter um impacto maior já nessa arrancada, no começo, ou vai ser mais a médio ou a longo prazo que eles vão sentir mais, tanto quem vai ganhar quanto quem vai perder? É mais a longo prazo. Eu diria que eles vão começar a sentir a partir de 29. Tá? Então, assim, ainda dá tempo da gente se preparar. Então é um movimento que ele vai aos poucos e isso foi deliberado, tá? Não é que, acidente que isso aconteceu. Não, justamente porque tem gente que vai ganhar e gente que vai perder, eles fizeram um plano de transição para fins de receita municipal e estadual, mas a longo prazo. Tá? Então as coisas vão começar a acontecer ano a ano nesse 1%, até lá 2070 e bolinha. Então as coisas vão sendo sentidas aos poucos. Mas por outro lado também o que eu entendi é que ações podem ser tomadas para que o seu futuro seja impactado. Sim. Ou seja, está de fato na mão do gestor agora municipal, porque as coisas saíram do estado, né, principalmente foram para o município, o futuro da sua arrecadação. Então cada vez mais você, gestor municipal, deve tomar o protagonismo nesse caso, né? E não só falar, bom, eu faço aqui, mas tem muita coisa que vem de repasse, tem o ICMS, tem Agora, de fato, está comigo essa responsabilidade. Eu estava até conversando com vocês mais cedo, o município ele não pode olhar só assim, ele tem que olhar com os 2 olhos. E por quê? Porque o ISS vai continuar sendo cobrado até 32. Depois disso, independentemente da substituição do ISS pelo IBS, a receita municipal pura ela vai deixando de ter como foco o local do estabelecimento passando a consumo só aos poucos, ano a ano. Então não dá para o município só achar que vai perder ou só achar que vai ganhar num curto espaço de tempo. Ele tem que olhar para ver se sua arrecadação e sua atração de investimentos para novos estabelecimentos ela é consistente. E, ao mesmo tempo, se sua base de consumo também é consistente. Ele não pode nem olhar só para um, nem só para outro. E por quê? Porque a arrecadação 100% no consumo vai demorar para chegar. Ela vai ser aos poucos. Então eu tenho que olhar para as 2 coisas, eu não posso esquecer isso aqui. Né? Tem até um município que eu comentei com vocês que está preocupado já, a reforma tributária já está na pauta dele, ele já está se preparando. E olha só o que ele está olhando. Eu vou atrair empresas para cá que, embora o ISS vá deixar de ser 100% para o consumo, e só vai acontecer lá na frente, mas eu estou atraindo essas empresas porque eu quero aumentar a renda do meu cidadão. Então, é uma conta complexa. Ela não pode ser só, não, é só esse ponto aqui. Não, por exemplo, a faixa salarial dos empregados de um tipo de empresa em específico. Por exemplo. Exatamente. De novo, não existe resposta de gaveta ou de prateleira. Todo mundo tem que olhar para dentro de casa, fazer os próprios cálculos e, logicamente, fazer suas políticas públicas para chegar no melhor resultado possível. Entendi. E bom, e você enxerga, Paulo, que diante de todo esse cenário vão existir oportunidades para modernização tributária,
novos mecanismos de arrecadação? Como que você enxerga isso? Eu acho que todo município tem que olhar para o todo. Ó, eu não posso é igual organismo, né? A medicina. Então, eu tô com um problema no coração. Ok, vou fazer uma puta cirurgia maravilhosa, mas não olhei se eu tenho alergia à anestesia, não olhei os outros órgãos. Pô, o coração tá lindo, mas o paciente morreu. Não. A arrecadação municipal, ela é um complexo de instrumentos de arrecadação. Eu tenho que olhar para o todo. E eu acho o seguinte, se a gente tem uma oportunidade agora, que eu vou ser obrigado, não é que eu quero ou não mudar, eu sou obrigado a mudar. Por que a gente não pega essa oportunidade e não olha para dentro de casa? Para ver se não tem gargalo, se não dá para eu aumentar as minhas receitas de outra forma, com os outros instrumentos que eu tenho. Porque lembra, o ISS é um dos. Nós temos IPTU, nós temos ITBI, enfim, a gente tem o ITR, que pode ser minha arrecadação município. Se eu tiver aparelho suficiente para fazer essa arrecadação, por que a gente já não aproveita que vai ter que mudar a questão do ISS, já não olha para o todo? Entendi. E nesse caso especificamente, Paulo, acho que faz muito sentido esse momento que nós estamos vivendo dessa reforma da reforma tributária, que é o seguinte: o geoprocessamento hoje ele pode ser um grande aliado para o gestor municipal, uma vez que ele ajuda a melhorar a sonegação, identificando a sonegação de imposto predial, que é o famoso puxadinho, né? Quem foi lá, construiu, fez um puxadinho, quem foi lá, fez a piscina, ou quem construiu divergente do seu alvará, né? Ou construiu sem alvará também, que é muito comum. Então, tudo isso é receita que o município vai perdendo, né? Porque quando a gente olha hoje a cesta de receita do município, a gente tem receita própria, IPTU, ITBI e ISS. ISS vai ser o mais impactado nesse primeiro momento, né? Depois a gente tem os fundo de participação, depois a gente tem o ICMS, tem as taxas de serviços prestados, né? Mas o principal impactado nesse primeiro momento é o ISS. Mas essas outras receitas, elas vão se tornar mais importantes, mais do que nunca, né? Porque a gente enxerga que muitos municípios sempre... muitos deles nunca olharam com o devido cuidado para a base de cálculo de IPTU e de ITBI. E a gente entende que uma base de dados desatualizada pode afetar muito essa arrecadação, né? Identificando uma construção não regularizada, isso depois vai refletir também no ISS da construção, isso vai refletir na taxa de lixo, isso vai refletir em outras receitas também, né? Então, o que a gente está vendo é que, mais do que nunca, precisa ter um olhar voltado para essas demais arrecadações também, porque no fundo é uma cesta, né? O município ele não vive só de uma única receita, né? Então, ele é uma cesta que ele depende de várias receitas entrando para ele equalizar, né? Eu acho que às vezes as pessoas pensam que tributo é só percentual. Gente, a arrecadação tributária, assim, além de direito, eu fiz contabilidade, eu adoro o número, adoro. Eu acho que matemática é aliás, eu não sei se vocês lembram disso. Nas minhas aulas de filosofia, um dos grandes filósofos gregos dizia que antes de entrar na sala de aula para ter aula com ele, a pessoa tinha que dominar as ciências matemáticas. Porque matemática, para mim, é uma filosofia. Então, vamos lá. O que é o tributo? É uma base, que é um valor no Brasil, no geral, tem exceções em reais, e um percentual. Então, é o multiplicando, o multiplicador e o produto. Então, tributo não é só o percentual. É a base também. Sem as duas grandezas, eu não tenho tributo. Então, eu tenho que olhar para os dois. Eu tenho que olhar, sim, se minha base está adequada ou não. Então, eu acho que todo mundo olhar dentro de casa. Inclusive, mudar a base é muito mais simples, menos custosa do ponto de vista político, inclusive, porque você está seguindo a lei, você só está ajustando, do que simplesmente aumentar percentual. Então, eu acho que a gente tem que olhar para as grandezas que estão ocultas, né? E às vezes é até uma obrigatoriedade do próprio gestor público, né? Porque se não fizer isso, ele pode estar até incorrendo num crime de responsabilidade. Eu acho que a gente tem que olhar o todo, sim. Paulo, aproveitando essa questão da ação em si, né? Acabamos de receber aqui uma
uma dúvida aqui, uma pergunta em relação dos nossos participantes, que diz justamente sobre aquela questão da média, né? De 2019 a 26 em si. E aí ela diz assim, minha prefeitura, né? O participante aqui, minha prefeitura até o momento nos preparou para essa mudança, né? Mas eu quero diminuir esse impacto, eu quero melhorar a capacidade. Como é que eu posso correr atrás desse prejuízo? Por que eles fizeram 19 a 26? Justamente para não ter município aumentando muito o tributo para conseguir esse percentual. A gente tem esse ano para fechar a torneira, gargalo, a gente ainda tem esse ano. Mas a gente ainda tem, só lembrando que o IBS não vai ser só sobre serviço. O IBS vai ser sobre venda de mercadorias, locação. A base é muito ampla. Então, a gente consegue focar também nesses 20%. Não só nos 80%, mas nos 20%. Tá? Então, a gente tem que pensar que a questão da arrecadação municipal não é um campeonato de 2 tempos. É um jogo infinito. Eu sempre vou precisar arrecadar. É engraçado, eu não vejo o município falando que está sobrando dinheiro, tirando um ou outro aí por outras questões. Então é igual unha, né? Unha sempre cresce, a necessidade de receita sempre cresce. Então eu acho que dá sim para a gente melhorar bastante a adaptação do município a essa nova realidade para maximizar ainda mais a arrecadação. Dá para fazer. Entendi. E indo nessa linha, né, de correr atrás do prejuízo, né, e para que isso não aconteça, quais são os principais riscos, né? Quais os riscos gestores precisam evitar desde já, para que não seja tarde demais? Ótimo. Se você não estiver preparado, o seu coleguinha vai estar. Então a gente vai ter sim uma questão de competição entre municípios. E tem são vários pontos, tá? Vou dar um exemplo. Fiscalização. O IBS, gente, é um imposto, não são 2. É um. A CBS, que é o outro. O IBS ele vai ser um imposto conjunto de estados e municípios. Então, veja bem, se tem um contribuinte localizado no seu município que está deixando de pagar o IBS, e nós temos uma Secretaria da Fazenda lá que já identificou, do estado, que aquele contribuinte está deixando de pagar, e ela for lá fiscalizar e autuar, a multa vai ser dela. Olha só. Vai existir uma competição de fiscalizações. Pergunta: o seu município está preparado para fazer isso? Você tem estrutura suficiente para fazer esse tipo de coisa? Esse é um caso. Eu estou dando um exemplo. Outra: o município está preparado a fiscalizar prestador de serviço. Ele está preparado a emitir nota para prestador de serviço. Amanhã, a emissão de nota vai ser para venda de mercadoria, para operações com direitos. Olha só, operações com direitos. O setor financeiro trabalha muito com direitos. Você está preparado para esse novo mundo? Então, existe um momento que ainda dá tempo dos municípios se prepararem para lidar com operações que antes eles não estavam preparados. E quanto melhor eles se prepararem, mais aptos eles vão estar para aumento de receita. Entendi. Ô Paulo, e hoje, diante de todas essas receitas hoje que os municípios possuem, né? A gente já falou de IPTU, de ITBI, de ISS, tem o Fundo de Participação, tem o ICMS. O que passa, o que deixa de existir, o que muda de nome? Por exemplo, o Fundo de Participação, ele vai deixar de existir? O ICMS, ele deixa de existir? Excelente pergunta. Assim, todo o porquê da reforma é para melhorar, principalmente, não a vida dos entes públicos, mas a vida do contribuinte que depende dos entes públicos. Mas não dá para brincar sem os entes públicos. Então, foi feita uma reforma tributária pensando no contribuinte, em primeiro lugar. E, em paralelo, isso foram até 2 leis complementares distintas. Em paralelo, como que os entes iriam se situar nesse novo mundo? Uma das premissas é que os entes não poderiam perder a arrecadação em um curto espaço de tempo. Por isso que o período de transição para os entes é muito longo, para que eles possam também se acostumar, se adaptar a esse novo modelo. Então, não haverá, em princípio,
numa primeira parte, perda de arrecadação. O ICMS vai deixar de existir? Sim, mas vai ter repasse. Então, aqueles percentuais antigos, eles foram readaptados. Tá? Então, o município, ele, em certa medida, pode ficar mais despreocupado de que num curto espaço de tempo ele não vai perder arrecadação. Tá? Então, isso tudo vai ser feito. Existem alguns municípios em áreas estratégicas, do ponto de vista da legislação, que vão receber dinheiro de fundos para desenvolvimento regional. Tá? Então, não são todos, tem uma área específica, né? São principalmente as áreas que a gente conhece que hoje que tem os fundos que outorgam esse tipo de financiamento. Só que a gente ainda não tem os critérios que vão ser dados para a liberação desses valores. São fundos que vão ser aportados pela União. Tá? Então, o dinheiro que vem da União, mas a gestão vai ser local. Tá? Então, isso ainda está para ser regulamentado, a gente ainda não tem uma regulamentação. Entendi. Paulo, você comentou anteriormente sobre a questão dos serviços financeiros. Uhum. Agora você comentou do ICMS, questão do repasse, percentual. Uhum. Um movimento que a gente sempre via, né, e ainda vê nos municípios, é em relação a essa questão de tentar administrar os serviços financeiros que acontecem no município. Focando na questão do valor agregado para tentar impactar o ICMS daqui 2 anos, aumentar. Essa dinâmica, como que ela fica? Ganha ainda mais autonomia o município e responsabilidade sobre serviços financeiros também? Não, então, como é que vai funcionar? Por isso que a gente é uma faca de 2 legumes, né? Então, os municípios, principalmente ao redor de São Paulo, acabam atraindo muitas entidades do setor financeiro por conta do ISS mais baixo e tal, a depender do serviço, né? Porque tem receitas do setor financeiro que acaba não tendo ISS. Mas os municípios vão ter ainda a liberdade de definir qual é a alíquota do IBS naquele município. Isso, num primeiro momento, como eu tinha falado, não impacta em 100% a arrecadação, se eu tenho uma alíquota menor, porque o IBS, a alocação de receita municipal, ele vai ser só 20% baseado no consumo. Os 80% de 29 a 32, eles já vão dar um fôlego para esses municípios, inclusive ter medidas para atrair essas empresas para lá. Essa atratividade vai começar a perder substância ao longo do tempo. Por quê? Porque hoje esses municípios atraem, se você vier para cá, seu ISS é de 2, não de 5. Ótimo. Por quê? Porque o ISS é devido no local do estabelecimento. Amanhã o IBS não vai ser devido no local do estabelecimento, mas onde está o meu cliente que tomou o meu serviço. Então, do ponto de vista do contribuinte, do empresário, ele, logicamente, ele pode ganhar, mas do ponto de vista de receita municipal, isso não vai ter muita relevância no curto e médio prazo. Só vai ter relevância quando começar a se inverter de forma mais forte a questão da origem do destino. Aí é fazer cálculo. Quando que vai fazer sentido para mim? Quando vai deixar de fazer sentido para mim ter uma alíquota menor no meu município? Até durante o nosso almoço, você comentou que existe um comitê gestor. Perfeito. Que vai estar fazendo esse controle, que é para quem o município vai reportar todas as suas receitas e é quem vai controlar, quem vai distribuir, quem vai estar monitorando isso. Hoje existe um comitê gestor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Paulo, como que é formado esse comitê gestor hoje? Para mim vai ser o órgão mais... Vocês acham que é o STF? O órgão mais poderoso do Brasil se chama Comitê Gestor do IBS. CGIBS. Por quê? Porque se a gente for pensar que a alíquota hoje referência projetada da CBS é 9,3, tá? E a alíquota projetada do IBS é 15,8 por aí. Isso ainda a gente não sabe, tá? É projetado. A gente está falando que praticamente quase o dobro da arrecadação total de IBS-CBS,
A arrecadação do IBS vai ser quase o dobro da arrecadação da CBS. Então, quem tem a gestão desses valores estratosféricos é o comitê gestor. E por que inventaram esse comitê gestor? Porque para o IBS dar certo no Brasil, para que a neutralidade, que é o principal DNA do IBS, que é não onerar a cadeia econômica, dar certo no Brasil, a administração daqueles valores precisava de quase que um centro de compensação. A gente precisava tirar essa ingerência dos municípios, dos estados sobre arrecadação, outorga de crédito. Precisava centralizar isso, homogeneizar isso. Por isso criaram o comitê gestor. Então, como é que vai funcionar na prática? Todos os valores de IBS serão destinados ao comitê gestor. Não vai passar na mão do município. Não vai passar na mão do município. O dinheiro vai para o direto. comitê gestor. Pum! A para B. O que o B vai fazer, o comitê gestor? Ele vai fazer a curadoria daqueles valores. Ele vai analisar aquilo ali. Se a operação é uma operação para consumo, quem consome? CPF. Quer dizer, chegou no fim da linha. Se há créditos a devolver para o contribuinte. E só o líquido, quer dizer, só o débito, menos todos os créditos da cadeia, que vai ser alocado para o município, para o estado, onde o consumo foi finalmente realizado. Não dá para eu fazer isso com 5.571 municípios e 27 unidades da federação. Eu preciso de alguém para fazer esse sistema. Então o dinheiro vai para lá, o comitê gestor vai reter esse dinheiro, vai fazer esse balanço dos contribuintes, onde eles estão localizados, quem tem crédito, quem não tem. E o líquido, depois de um período de apuração, ele vai ser transferido para o município ou para o estado. Então esse poder de administrar os recursos, ele só vai existir depois que o recurso entrar no cofre do município. Uhum. O fluxo de arrecadação não vai mais passar por ele. Tá? Por isso que foi uma grande briga naquela época. Vai ter reforma, não vai ter reforma, vou perder poder. Isso vai contra o federalismo. Foi por conta disso. Tá? O município vai ter dinheiro? Claro que vai. Mas depois de passar por essa curadoria do comitê gestor. Como é que ele é formado? Primeiro, ele está lá em Brasília. Falar, mais Brasil, menos Brasil. Não. O maior, vamos dizer, mais poderoso que o STF está em Brasília. Ele é formado por 27 representantes dos municípios que foram eleitos e 27 representantes dos estados. Então é um órgão paritário. Então os municípios sempre vão voltar de um jeito e os estados do outro. Não, o Brasil é tão plural, os municípios são tão heterogêneos que, sinceramente, eu acho que esse tipo de discussão não vai haver. Tá? Então, é algo que nunca aconteceu no Brasil, é extremamente novo, é algo que não existe em nenhum lugar do planeta Terra. Uhum. Inclusive, está todo mundo olhando para cá para saber como é que esse troço vai funcionar, para que talvez seja copiado. Uhum, entendi. E Paulo, para o nosso ouvinte que está aqui assistindo, que é prefeito, que é secretário de Finanças, de Administração, e que tem dúvidas de como aplicar, hoje qual que é o melhor caminho? A quem o município tem que procurar? Procurar esse comitê gestor, buscar uma consultoria, existem escritórios especializados apoiando os municípios, como que está estruturado isso nos bastidores? Eu vou trazer uma questão seguinte, a reforma tributária ela foi pensada, de novo, em primeiro lugar, para o mercado, para o contribuinte, para o CNPJ principalmente, mas também para o CPF. É isso que é a reforma. Os órgãos, eles vão também ter uma melhora bastante de compliance, de situação hoje de complexidade. Tá? Isso vai melhorar. Mas para quem vai melhorar mesmo é para o cidadão. Então eu falo o seguinte, o cidadão vai ficar com o visor do relógio. O cidadão vai conseguir ver as horas, os minutos, os segundos. A caixa, o complexo, é com o gestor público.
as engrenagens, a dor de cabeça é com municípios, com estados e com a União. Então, ali que vai ter complexidade de sistema, de legislação financeira, não tributária, financeira. Isso tudo é com municípios, estados e com a União. Então, eles que precisam necessariamente olhar para dentro de casa e projetar o futuro. Tá? Mas a última parte dessa pergunta. Existem hoje... sim, ótimo. A quem o município pode recorrer para ter essa ajuda? É o comitê? Existem empresas fornecendo serviço para apoiar? Perfeito. Escritórios? Como é que está essa estruturação? Excelente. Tem município que tem estrutura suficiente. Aliás, como eu estou nessa questão da reforma tributária já desde o início, aliás, na época do governo Temer, e agora que finalmente passou, eu vejo alguns municípios, logicamente, muito à frente, porque eles participaram da discussão, eles estavam em Brasília, eles participavam do grupo de confecção do texto. Agora, isso é um ou outro. A grande, vasta maioria não estava dentro das discussões. Não estava. E a grande, vasta maioria ainda não se movimentou para se adaptar. Então, eles têm alguns caminhos. Logicamente, existe consultor externo para ajudar eles a se adaptarem, principalmente aqueles que não têm estrutura, né? Mas mesmo aqueles que têm estrutura, como o dia a dia já é tão maçante, eles não têm nem tempo para parar para se movimentar. Então eles vão atrás. Mas lógico, tem empresas como vocês também que conseguem dar esse apoio para as empresas, principalmente olhar essa otimização de levantamento de receitas, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, tem muita gente boa aí no mercado, mas não são muitas, tá? Não é você balança a árvore e cai bom consultor, não. Tá? Tem que selecionar bem para não ser o cobertor curto. Entendi. Nessa parte do repasse de conhecimento, né? Você, por exemplo, é uma pessoa que tem amplo conhecimento em relação ao assunto. Nós, nas nossas interações todos os dias aí com diversas prefeituras, a gente sente essa falta de acesso à informação boa, né? Porque tem muita impressão, muito diz que me diz. Mas eu tô vendo aqui que até então, até ligarmos aqui as luzes, era ruim a reforma tributária para os municípios, né? Mas eu tô agora saindo daqui talvez convencido de que pode ser ruim ou não pela ação do gestor público. Perfeito, né? Perfeita colocação. Como é que talvez quem está aqui conversando aqui conosco nesse momento, acompanhando aqui, poderia utilizar um pouco mais do seu conteúdo, utilizar um pouco mais do seu conhecimento para auxílio no dia a dia deles de fato e tentar se desenhar talvez um plano para ao longo desses anos, né? Mas começando agora, dando esse primeiro passo aí na melhoria da sua capacidade de arrecadação. Tá, como o foco sempre foi o contribuinte, todo mundo olhou mais para ele. Então a gente teve vários fóruns, centenas, milhares de fóruns para o contribuinte. Um monte de empresa desenvolveu sistemas para o contribuinte. Agora, o gestor público me fala, são pouquíssimos fóruns que ocorreram, são pouquíssimas empresas que olham para o setor público. Não é público, eles se viram. Assim, falta mesmo, né? Assim, eu acho que a primeira coisa é assim, começar pelo começo. Vamos letrar todo mundo que está envolvido com o tema tem que ficar na mesma página, tem que ter o conhecimento do direito financeiro, quer dizer, as preocupações do município em relação à aplicação do IBS para as suas receitas, como eu vou gerir isso e também olhar para o contribuinte que está no seu município, porque se ele perder, ele vai deixar de ficar ali. Então a gente precisa olhar para os dois. Depois ele tem que adaptar os seus sistemas. Não dá para ele ter o mesmo sistema que ele estava de recolher ISS. Ele tem que readaptar o seu sistema. Ele tem que readaptar e parametrizar todo o caminho de recolhimento e de gestão daquele tributo. Ele tem que ter gente suficiente também para olhar como é que vai ser a interface com o comitê gestor. Ele tem que mudar o código tributário municipal dele. Ele tem que remanejar e refazer também o seu fluxo de contencioso, porque é um novo mundo que vai se abrir. Enfim, é uma frente grande. Inclusive, eu mandei uma proposta anteontem para um município. São 8 páginas de escopo, porque é muita coisa. É muito ponto.
Tem coisa que tem município que vai fazer, nem precisa do meu trabalho, nem do de vocês. Agora, tem coisa que não é todo mundo que consegue fazer sozinho, né? Então, eu acho assim, dá para ajudar bem. Agora, não deixa, pelo amor de Deus, não deixa chegar lá em 2028, não, vamos começar já. Exatamente. Não, muito interessante, porque a gente ouve dessas preocupações por aí, né, de poder contar com uma consultoria ou com um apoio, né, prático, né? A gente anda por aí, ajuda as prefeituras a aumentar a sua arrecadação com o IPTU, identificando essas irregularidades conforme o Fernando comentou no início, as questões do ITBI, identificando essa diferença do valor venal por valor real, né? Agora com as alterações que tiveram, monitorando o mercado, apoiando na eficiência em si dos processos, com todas as nossas ferramentas de digitalização de processos, mas a gente ouve ainda dos gestores públicos, né, que GeoPixel está nos ajudando a aumentar aqui a nossa arrecadação com o ITBI, com o IPTU, com o ITR agora, que é um movimento interessante, que até então era o imposto dos centavos, do pouco real. Ninguém lembra dele, né? Ninguém lembra dele, mas tem um potencial gigantesco, né? Quando a gente olha, aprofunda e faz estudos e projetos nesse sentido, o incremento é bem interessante. Paulo, e os municípios, eles lutaram tanto para ter a possibilidade de arrecadar o ITR, tanto. E agora que eles podem fazer, porque o ITR é um tributo da União, né? A competência da União. Quer dizer, mas eles podem, se eles recolherem, ficar com o resultado da arrecadação. Lutaram tanto para ter isso e agora não fazem. Sim, alguns dá ainda... muita dó. Sim, é que o que a gente tem visto, assim, que alguns entendem que é muito esforço para pouco dinheiro. Né? Mas na verdade é pouco dinheiro porque a base tá, e a sistemática está como antigamente e não como poderia ser. É verdade. A gente vê pulos de incremento de 5 a 10 vezes assim, de arrecadação. Mas falando especificamente do que mais impacta a reforma, que são as questões das alterações em si, é muito importante, muito relevante. E agradeço mais uma vez esse compartilhamento, porque cai como uma luva, enfim, do que a gente ouve por aí, das perguntas, dúvidas que nos são trazidas, né? E com certeza está sendo muito válido essas considerações. Não, obrigado. Eu agradeço também o convite. É engraçado que a gente pensa reforma tributária. O nome tributário já é tributário, tal. Todo filme que alguém vai zoar algum advogado, ele é tributarista. Mas não é uma reforma tributária, é uma reforma econômica. Ela impacta toda a economia e toda a economia do município. Não só de quem vive no município, mas de quem gere o município. Então a gente tem que olhar com a mente um pouquinho mais aberta. Entendi. E o que tudo aponta também, né, Paulo, é que a gente vai precisar, o município vai precisar de muitos mecanismos de controle, né? Hoje se fala muito de Smart City, né? Cidade inteligente, e a gente se depara ainda com muitos municípios que ainda estão um passo atrás, né? E a digitalização, ela é uma etapa, a etapa primária da Smart City, né? Não tem como a gente falar de cidade inteligente sendo que ela ainda está no meio analógico, ela ainda esteja tramitando o papel dentro da sua prefeitura, não tem o controle territorial, não sabe onde está o contribuinte, não tem conhecimento do espaço geográfico, né? Então tudo isso o que eu estou percebendo que o município que estiver digitalizado, ele vai ter mais capacidade de se adaptar, porque ele vai ter condições também de integrar mais mecanismos para ter esse controle, correto? Sem dúvida. O negócio não é mais, vai ser melhor. Não, é sim ou não. Poucas pessoas hoje no país estão preparados da mesma forma que você está, né? A gente está todos os dias pisando em prefeituras, falando sobre o tema, e poucas pessoas, poucos profissionais conseguem dar respostas com tanta precisão, com tanto embasamento, né? Então, parabéns pelo seu conhecimento. Para nós foi uma honra tê-lo aqui conosco nessa tarde, né? Agradeço também ao Paulo Simão, nosso diretor de negócios da GeoPixel, pelas contribuições, e esperamos poder ter outros momentos como esse. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, e parabéns também pelo trabalho que vocês têm realizado aí perante as prefeituras. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo PodGel.